Antes de começar, obrigada, Fernanda, pelo convite. Quando eu vi seu canal Comunicação Não Violenta, a Monja Koen Hiroshi, minha mestra, estou com ela já há 25 anos, e Tempo, né? desde que ela chegou do Japão, e sou monja há pouco tempo, deixa eu fazer a conta, 12 anos, né? E, então foi todo um processo de me tornar budista, que também foi um caminho, né? E aí a gente vai conversar rapidinho sobre isso. Depois nós vamos ter um tempo para vocês perguntarem, porque a gente gosta disso, né, Fernanda? De ter Uhum, troca. Tá? É para falar exatamente. a verdade, viu? Aquela coisa, toda a raiva que a gente tem, que delícia. Nós vamos falar da raiva que é gostosa, aquela que a gente vai na jugular do outro. Assim. Não, não é bem esse assunto, mas ele permeia o nosso assunto, dessa coisa chamada violência, né? Mas antes, vamos alongar a coluna? Vamos. Vamos fazer uns minutinhos assim de presença, de respiração consciente. Não é o zazen. O que está pitando aí? Blim, 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 blim. E as pessoas estão entrando. Faz o seguinte. A gente está perto do Natal, então eu vou achar sempre que é Papai Noel que está chegando. Mas, enfim, vamos alongar a nossa coluna. Vamos. Olha, se vocês estão... A Débora, que está no sofá muito gostoso, que eu vi que ela sentou nesse sofá, na hora que eu vi, fiquei com vontade de sentar junto, né? Então, tentem não tirar as costas da cadeira, sair da zona de conforto do fofinho e a gente tentar ficar numa postura reta, se puder sentar numa cadeira, bem na ponta da cadeira, porque a cadeira a gente apoia bem os isquios do quadril, né? Esses dois ossos do quadril. A gente apoia, fica na pontinha da cadeira, naturalmente a coluna vai ficando reta, tá? Naturalmente. Se a gente fica no meio, ela vai tombando para trás ou para frente. Então, coluna reta. Existe uma série de posturas, mas depois eu mostro para vocês outros horários, se vocês quiserem aprender a fazer o zazen. Mas alongando a nossa coluna, né? Nós ficamos com os olhos abertos, só que eles ficam pousados diante de vocês 45 graus, né? As orelhas alinhadinhas aos ombros, nariz alinhado ao umbigo, a cabeça não tomba, nós ficamos com a cabeça reta, os olhos aqui pousam, ficam abertos, semi-abertos, porque o Zen não é ausência do lugar onde vocês estão, mas é plena presença onde vocês estão, com tudo que existe ao seu redor, né? Ruídos, sons, silêncios, e a gente vai inspirar e expirar, observar nossa respiração, com tudo que está acontecendo ao seu redor, seus pensamentos. Eu vou orientar um pouquinho, vamos só primeiro colocar na postura e tentar não nos mover. As mãos vocês podem deixar sobre os joelhos, a palma para cima, ou o mudra cósmico, né, que é a postura das mãos da meditação, que é, eu vou levantar um pouco, a mão direita embaixo, a mão esquerda sobre a mão direita embaixo, dorso dos dedos da mão esquerda ficam nas juntas da mão direita. Não é assim, nem assim, é assim. E os polegares se tocam bem suavemente, ó. As pessoas que estão tensas e fazem meditação ficam assim, ó, parece que vai ficar roxo. A gente vê logo que a pessoa está tensa, né? Ou se a pessoa fez isso é porque ela dormiu. Eu falo que saiu do corpo de hipertensão. Não está fazendo meditação essa pessoa. Então, ó, encosta os polegares bem suavemente, como tivesse um finíssimo papel de seda, e pousa no seu colo, na sua perna. Ele representa o mudra cósmico. Nós somos o cosmos manifesto, né? Nós não somos uma parte dele, nós somos ele manifesto. Então, alongando, eu vou tocar o sino 3 vezes, nós vamos tentar não nos mover, e eu vou fazer só algumas observações, depois encerramos, tá bem? Então, vou tocar o sino 3 vezes, vou fazer bem suave. Inspira e expira. Então, observe a sua inspiração e a sua expiração agora. Quando o ar entra, observe a expansão do abdômen e do tórax, quando o ar entra, enchendo seus pulmões. O ar fresquinho entrando.
E quando você expira, observe a contração do seu tórax e do seu abdômen. Observe um pouco esse movimento do seu corpo enquanto o ar entra e quando o ar sai. Na expiração, a contração do abdômen e do tórax, no esvaziamento do pulmão. Observe mais uma vez, observe esse movimento de expansão. E o movimento de contração. A diferença do ar, da temperatura, quando entra pelas narinas e quando ele sai. Observe. Quando você inspira, o que expande primeiro? O tórax ou a barriga, o abdômen? Como é que está isso? Solte os seus pontos de tensão. Inspira e expira. Solte os ombros. Os olhos ficam semiabertos, pousados diante de vocês. Inspira e expira todos os sons e silêncios. Os pensamentos que estão na sua mente agora, sensações boas, ruins, ansiedade, alegrias, preocupações, expectativas. Observe esses pensamentos. Estão presentes, mas não desenvolva nesse momento. Volte sempre para a sua respiração. Tem alguma coisa te preocupando? Reconheça. Isso me preocupa, mas agora, depois eu resolvo. Agora eu estou com a presença aqui, na minha inspiração e expiração, neste ambiente, nesse local. Assim, fique alguns minutos mais observando você, a sua mente como está, e como é que está esse voltar sempre para essa respiração. Abandone até qualquer desejo de alcançar qualquer coisa. Esteja com você sem nada querer alcançar. Abandone corpo-mente. Esteja na sua natureza presente, aqui e agora. O sino toca, juntamos as mãos palma com palma e fazemos uma reverência em agradecimento a esses pequenos minutos, poucos minutos, em que fizemos uma prática, beliscamos o zazen. Eu gosto de falar, beliscamos, né, Fernanda? Nossa, eu tô tão bem agora que eu tô...
Então, muda completamente a frequência, né? A gente estava, você comentou agora, esse momento da pandemia faz com que a gente tenha, eu não sei se você percebe isso, Monja, mas está mais intenso, né? Então, até por conta das pessoas trabalharem em home office e não ter deslocamento, assim, reuniões de trabalho, essas coisas ficaram assim uma seguida da outra, né? Então tem dias que você senta e vai um atrás do outro. E essa aceleração, essa ansiedade, eu tenho ouvido muito das pessoas. Você vê que 5 minutos que a gente fez essa prática agora com você, Monja, o quanto que acalma e a gente, até a frequência muda e você fica tão mais disposta e tão mais disposto para fazer o que você se pretende, né? Se colocou a fazer. E é algo que precisa muito e que as pessoas talvez não pratiquem tanto, né, Monja? E é tão simples, né? É muito simples, gente. Quando a gente nasce, a gente sai da barriga da mamãe, né? E aquela nossa barriguinha respirando. Aliás, eu até queria perguntar para vocês, quando eu falei para vocês observarem a inspiração e a expiração, se vocês respiraram nessa região do tórax, né? Se vocês respiraram só nessa região do tórax, alguém conseguiu respirar pela barriga? Não sei, né? Depois vocês vão poder falar, que é aquela respiração que a criança tem. Nós temos pouco tempo, então eu vou fazer uma explanação e depois a gente abre para perguntas. Mas a criança, quando nasce, né? Essa barriguinha, quem já viu, né? Aquela barriguinha respirando. A criança veio ao mundo sem nenhum mecanismo de defesa, sem medo. Isso se ela não teve nenhum trauma, né? Vamos dizer assim, uma criança sem trauma, vamos dizer. Mas assim, naturalmente, ela sai da barriguinha, da barriga da mãe, e aquela respiração da barriga. É a respiração das pessoas tranquilas, das pessoas que não têm medo. A gente vai crescendo, vai desenvolvendo, né? A gente não vai aprendendo a respirar. Depois que fica mais velho, vai fazer cursos de yoga, que as coisas estão pegando, né? Agora, tem jovem que começa cedo, tem adolescentes super evoluídos, né? Não, vou cuidar da minha saúde, vou fazer yoga, vou fazer exercício. Essa coisa de fazer exercício físico e correr, muitas vezes está escondendo ansiedades, né? Vamos dizer, aquelas pessoas que buscam isso para o seu bem-estar, mas para sua mente ficar tranquila, não para fugir dos medos. Isso também é toda uma coisa muito disfarçada, né? A gente, eu faço muita coisa, no fundo você está fugindo do quê, né? Eu sou uma pessoa, levanto peso 500 mil vezes, que legal que você levanta peso, faz bem, você fica em paz, te dá bem-estar, né? Me dá, mas aí quando eu tô assim, essa coisa, eu tô assim, tá pegando, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa mente para que ela esteja aberta, atenta, com qualidade e bem-estar. Então, essas práticas a gente observa logo. Onde você está respirando? Na barriga ou no tórax, né? Quando a gente não percebe que a gente está sempre nas costelas, né? Nessa região, é porque nós estamos em prontidão de ataque, né? E nós não percebemos isso. A gente está com uma respiração curta o tempo inteiro. Por que a respiração curta, se não nos dar atitude de ataque e defesa, né? Isso é muito importante. O corpo fala, tem um livro, eu não sei de que autor que é, o corpo fala e tem suas razões, né? O Então, Pierre Weil é o mesmo é, que criou a Universidade da Paz. né? O nosso corpo fala, a gente não quer escutar, não quer perceber. Por que que o Zazen, né? Essa monja aqui, por que budismo? Porque Shakyamuni Buda, nós brasileiros muito não conhecem a história de Shakyamuni Buda, que foi um jovem indiano, não é chinês, indiano, né? Que surgiu na Índia 600 anos antes de Cristo. E ele queria entender assuntos que deixou ele muito angustiado, que é a doença, a velhice e a morte, né? E ele, como jovem, queria entender isso. E aí ele foi fazer práticas meditativas. Ele foi atrás de mestres, de professores, né? Você, Fernanda, foi atrás, encontrou a Monja Cohen. A gente encontra professores no caminho da gente que ensinam umas dicas de como você ter uma mente mais equilibrada. Eu não digo mente tranquila, sabe? Que isso é falso, gente. Falar, eu tenho que estar tranquila, eu tenho que estar... O que é tranquilidade para você? A gente herda uns pensamentos que
Ah, é não ter insegurança. Gente, a vida é insegurança, a vida é dor, a vida são medos. Não é negar isso, mas como lidar com isso? Esse é o charme essa é a questão, sabe, Aliás, gente? Monja, desculpa te falar, mas interromper, é só para fazer um comentário disso. O Marshall Rosenberg, quando ele criou e sistematizou a comunicação não violenta, não era para evitar, não era para eliminar o conflito, porque isso não existe. Né? O conflito ele está presente. Na verdade, era para saber lidar com o conflito. Eu acho que isso é Isso. bem importante. Então, o Buda Shakyamuni Buda, os ensinados, por que o budismo está fazendo um mega sucesso hoje? O budismo é religião também, é filosofia, é psicologia, é educação. O que ensina Buda fez? Ele sentou em meditação, em zazen, que é o que eu fiz um pouquinho aqui com vocês. É aquela prática que você se revisita, você passa a se conhecer. Né? Como você está? Ah, mas eu estou ansioso, estou ansiosa. Que bom que você percebeu isso. O que você faz com isso? Né? Como eu lido com isso? Primeira coisa, eu digo a vocês, acolhimento, paciência, né? Não queiram colocar uma cabeça sobre a sua, de perfeição, de certo e errado. A gente foi muito condicionado numa cultura de que a gente tem que buscar a perfeição, de que a gente tem que fazer as coisas certinhas e não pode fazer coisa errada que vai para o inferno. A gente tem toda uma regra e uma régua de conduta que nos fez externos a nós mesmos. Minha formação é em pedagogia, né? Eu vejo os processos educacionais. São cartilhas exóticas, né? São cartilhas que fazem a gente olhar o mundo, mas sem se comprometer com esse mundo. São ensinamentos que não trazem em nós o amor ao mundo, amor ao meio ambiente, amor ao próximo. São cartilhas que vêm de culturas, de preconceitos, de pressupostos. Por que eu coloquei no meu tema, que é uma fala que na não violência fala muito da suspensão temporária de pressupostos? A gente caminha na nossa vida como sendo um ator e não como uma pessoa que somos, com todos os nossos limites e inseguranças. E a gente fica pintando esse personagem até a morte, né? Que personagem? Vocês, cada um tem seu nome, né? Cada um tem uma história de vida. Olha que legal conhecer, acolher as nossas histórias de vida, como a Monja Coen sempre fala, né? Um tear, uma tapeçaria que nós somos, feitas por linhas e pontos que vários nos fizeram. Quando a gente fala muito de ego, de eu, não existe isso, gente. Essa é uma ideia que veio da psicanálise do ego. Tudo bem, fala de self, né? Nós temos um eu superior. Pera, corta tudo isso, vamos cortar tudo isso. Nós somos resultados de infinitas causas e condições. Nós tivemos os nossos pais tiveram os seus pais também. Nós temos um DNA, e o nosso DNA é a vida da Terra. Eu estou falando com vocês, eu estou falando, é meu pai, minha mãe, meus avós, meus professores, meu colégio, meus relacionamentos, todos me fizeram. Nós somos um caldeirão fervente ambulante. Nós somos feitos de experiências de vida. Nós somos feitos de relacionamentos. Não que eles nos determinem, eles não nos determinam. Agora, se cada um revisitar, puxa, esse jeito que eu faço, né? Eu uso óculos, essas questões todas, a cor da minha pele, o jeito que eu durmo, a forma como eu como, eu aprendi tudo isso também, e também vem dos meus ancestrais. Os meus ancestrais me fizeram, se não existisse, se tivesse existido, a gente não estaria aqui conversando, né? Então, a gente vai agregando experiências à nossa vida por escolhas nossas e por não escolhas. Situações que vão acontecendo na nossa vida. A questão é enxergar a nossa vida. Essa tapeçaria da nossa vida. Ah, não gosto do desenho da minha vida. Não gosto. Por que você não gosta? Que ideia fixa você teve de você? Porque no Shakyamuni Buda fala
3 coisinhas importantes. Primeira coisinha básica, né? Intersomos com tudo que existe. Tudo nos faz a cada segundo, né? Esse nosso DNA, essas nossas influências e educação, nós somos resultados de infinitas causas e condições. Outra coisa, nada é fixo. Tudo está em constante transformação. Então, você criou uma ideia fixa, você já vai gerar sofrimento. Não dá para ter. Se as coisas estão em transformação, como é que eu vou criando ideias fixas? Ah, essa pessoa sempre foi assim, tal pessoa sempre foi assado, eu sempre fui assim. Ou, não, quebra tudo isso. Então, a gente adquire alguns pensamentos. E outro conceito importante que Buda, que é um conceito, mas foi uma coisa que ele experimentou. Porque o nome dele era Siddhartha. Quando fala Buda, ele se tornou um Buda, significa ele despertou. Buda em sânscrito significa desperto. Não é nome. João, Paulo, Buda, Maria. Buda é uma condição da nossa mente. A mente, ela despertou. A gente se percebe conectado com tudo que existe. Então, tudo que eu faço repercute nessa teia da vida. Então, não vem dizer que você é vítima disso ou daquilo. Você está lidando de uma forma que está criando a realidade fixa e está te gerando sofrimento. Então, que pensamento eu tenho que ter para lidar com a minha tessitura, né? Lidar com a minha tapeçaria de uma maneira que seja apreciativa e não crítica, sabe? A gente precisa um pouco ter paciência com a gente, acolhimento, nos colocar no colo, né? E falei, puxa, olha o seu percurso de vida, que legal. O que eu faço com isso? O que eu posso melhorar em relação a isso? Né? Então, a nossa vida, a nossa existência, é essa constante revisitar como eu estou, o que eu faço, o que eu posso fazer, nós podemos fazer juntos, né? Então, o budismo, os ensinamentos de Siddhartha Gautama, do Buda, daquele que despertou, é dizer, conheça melhor a você mesmo. Perceba que você mesmo é toda a vida do universo. Você não está separado. Você é resultado de infinitas causas e condições e você pode modificar suas causas e condições. Então, por exemplo... Você é o que está ao seu redor, né, monja? Você está nesse ambiente. Você está nesse... O que eu, e você está em movimento. A palavra é mais forte, é verdade. A gente tem por isso que a comunicação não violenta, ela aborda a linguagem, né? Sim. Que é uma coisa. Mas eu gostaria de passar o seguinte para vocês. Nós estamos perfeitos como estamos nesse exato momento. Cada um de vocês. Somos sobreviventes, somos surfistas da nossa vida. Eu tenho usado muito essa expressão ultimamente. Lidamos com as diversas circunstâncias, estamos lidando com as nossas ferramentas, as ferramentas que aprendemos. Só que a gente pode agora, um pouco, ter um foco no sentido, como é que eu qualifico, como é que eu aprecio mais a minha vida? Primeiro, não tendo pensamentos de apego nem de aversão a nada. Ah, mas como é que eu me posiciono diante de uma postura política que eu não concordo? Como é que eu me posiciono em relação a racismo? Hoje é o dia da consciência negra, gente. Uma coisa é não concordar, uma coisa é não sustentar uma atitude, outra coisa é compreender o que está acontecendo. Perfeito. E violência não se elimina com violência, né? Já tem isso. O que é violência? A palavra violência, o que eu quero dizer para vocês em primeiro lugar, primeiro, acolham que a vida é movimento, a vida é transformação, a vida é interrelacionamentos, aprecie essa beleza da vida. Quando a coisa pega? Quando a gente cria ilhas de pressupostos, de ideias fixas, de preconceito, de valores rígidos, quando a gente adquire essas ideias fixas, tá? Que a gente começa a sofrer. Quando vocês estiverem sofrendo por algum assunto, perguntem a você mesmos, o que eu estou achando que eu não vou mudar, que não vai mudar, o que eu estou criando como fixo? Eu estou primeiro agora, Fernanda, falando para cada uma das pessoas enquanto seres humanos. Excelente. Nós estamos num mundo de grande movimento
E a gente cria ideias fixas para sobreviver neste mundo. Só que essas ideias fixas estão muito mais nos separando do que nos juntando, nos unindo. O medo que nós estamos sentindo nos imobiliza, tá? Para estarmos em relação. Temos medo. O medo é um mecanismo saudável de autoproteção, tá? Então, eu estou com medo? Reconheça. Mas o que eu posso desenvolver para quebrar este medo? Então, vai desenvolvendo em vocês um pensamento de interação criativo. Vocês vão criando meios expedientes para diminuir esse medo. A violência, quando eu comecei a estudar, a gente sempre pensa que a violência é a violência física, né? Mas, viu, Fernanda, tem 4 palavrinhas que, se vocês, queridos, todos que estão aqui ouvindo, né, compreenderem, para mim fez uma grande diferença, né? Se o ser humano, qualquer condição que esteja, sem nenhuma diferenciação nesse sentido de condição de classe, de situação econômica e tal, tiver 4 fatores comprometidos, ele fica agressivo. Eu não estou nem falando violento. Nós temos um mecanismo de autodefesa muito grande. E quando a gente se sente ameaçado, a gente utiliza. Sem perceber. Porque nós somos animais. Vocês lembram isso? Vocês lembram na escola e no colégio que falávamos que nós éramos animais racionais? Sim. Nós esquecemos disso. Acho que nem tem mais esse conteúdo nas escolas. Nós somos bichinhos. Nós somos seres vivos que compartilham o território com os outros seres vivos. Portanto, nós temos uma necessidade de sobreviver. Isso é dos animais, é instintivo. Nós temos uma necessidade de bem-estar. Bem-estar não é ar-condicionado só. Precisa. Se você trabalha num ambiente que é sufocante, eu não estou fazendo apologia ao ar-condicionado, que eu tenho minhas ressalvas. Mas você precisa de um ambiente fresco para poder trabalhar com qualidade. Liberdade. Vai tirar a liberdade das pessoas. Tire a liberdade de um animalzinho. Põe o seu cachorrinho preso. Ponha seu gatinho preso. Embora gato é um ser, né? Mas prenda, não é? A Sandra gostou dessa, né? Prender um gato numa caixinha, né? Então, existem necessidades básicas em nós como seres vivos, não estou nem falando de seres humanos, que se são ameaçados, você ou ataca ou você se anula, né? Vai depender das suas ferramentas internas. A sobrevivência, o bem-estar, a liberdade e a identidade. A necessidade que nós temos de autoafirmação e de identidade. Quando essas coisas estão sendo ameaçadas, veja a pandemia. Simples assim. Estávamos sassaricando pela vida. Shoppings, mercados, relacionamentos, barzinho, shopping, vinho, ai que delícia, né? Convivência. Nós circular, fazemos o que queríamos. Na 25 de março aqui em São Paulo, fazer compras para o Natal, o shopping, ou qualquer... Liberdade, né? Liberdade de ir e vir. Tá, o vírus entrou. Aí a ameaça da sobrevivência. Nós voltamos para casa, ficamos em 4 paredes. Nos sentimos mal, pessoas se suicidaram. Pessoas não seguraram. A depressão aumentou. O que aconteceu? Eu não posso falar muito agora com vocês, que o nosso tempo é curto. Primeiro, quem já tinha uma certa familiaridade consigo próprio, se gosta, se curte, gosta dos seus familiares, né? Porque teve gente que chegou para a esposa, oi, quem é você? Chegou para o marido, nossa, eu não tinha reparado que você estava tão gordo, ou estava tão magro, ou que você tinha tinha esquecido desse vício seu. Aliás, teve muita separação, viu, na pandemia. Teve. Então, o problema não foi a pandemia. O problema é que os relacionamentos já não estavam bons. Verdade, exatamente. E a pandemia fez você voltar a conviver. Teve gente que começou a curtir demais, começou a renamorar, a restabelecer relações. E as crianças, então?
que você delegou para o sistema educacional, para a creche, você teve que conviver tudo. Gente, nós vivemos um momento de 9, 8 meses de um adensamento de emoções. Quem se saiu bem nesse momento são geralmente pessoas que já tinham boas relações, já tinham vínculos. E quem não teve? Ou se sentiu pressionado, buscou ajuda pelas lives, como essas, buscou ajuda para meditação, buscou uma série de ajudas, para uns ajudou, para outros piorou. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando como você está, quem é você, como você se aceita, como você se acolhe. Isso é o platô básico. Você tem amor por você mesmo? Você se vê como uma pessoa que se sente desafiada e se entrega nos desafios com alegria e contentamento? Você brinca, você canta, você toca, você é leve? Não, eu sou pessimista, não acredito nisso. Tudo bem, então você tem o direito, a vida está difícil mesmo. O Brasil está difícil, vivemos polaridades. Tá, o que eu faço com isso? A questão é, o que eu faço com o que eu sinto? Tudo para nós é desafio. Conflito, como a Fernanda colocou, conflito faz parte da vida. Mas como eu lido com esses conflitos? Então, eu senti nesse período de pandemia que foi um período, está sendo um período de autoconhecimento, mas esse auto não é fechamento, é pluriconhecimento, é nosso conhecimento. Auto parece individual, mas você perceba que você não está sozinho, você é resultado de infinitas causas e condições. Então, nós estamos nos conhecendo juntos, juntas. Teve um personagem que falava, não vamos nos dispersar, se junte com as pessoas que você tem afinidade, é importante. Busque aquilo que você tem um feeling de necessidade, vai atrás para fortalecer aquilo que você sente, as suas intuições, mas parta do princípio que cada um de vocês, Catiane, Maria, Ustane, Vanessa, Patrícia, Rosane, enfim, tantos nomes que eu estou vendo aqui, são perspectivas do cosmos. São olhares multiplurifacetados da vida. Cada um de vocês. Então, nós somos mobilizadores dessas energias que olham a vida de forma multifacetada. Isso é muito rico. Por que o racismo? Para mim, tem a ver com disputa de território, de sobrevivência. Etnias. Os povos negros, nós todos viemos da África. Aí vem os povos puros, que se diz brancos, árias, arianos, não arianos. Aí a civilização foi se catalogando como perfeitos e imperfeitos, sendo que todos são nobres, são povos, são reinados. Os negros são reis, rainhas, majestades, são poderes ancestrais que a humanidade faz questão de deletar porque tem medo desse poder. Então, o racismo é, antes de tudo, medo. Medo de que o território vai ser invadido. É medo, medo. Como eu posso dizer que o outro não me assusta, não me ameaça, mas sim, o outro é uma perspectiva minha, é o DNA da família humana. A família humana tem várias cores, coloraturas, olhares e perspectivas. Vejam que tempo a gente está perdendo com uma cultura de violência que quer cortar pontes. Mas será inevitável. As pontes estão sendo estabelecidas, quer queiram, quer não. Por isso, não percam tempo da vida de vocês. É um momento de mergulhar nessa vida cheia de desafios e cada um fazer a sua parte de estabelecimento de pontes, estabelecendo vínculos. Mas eu tenho medo, que delícia! O medo é aquele friozinho na barriga e que você supera, mergulha, vá para o desconhecido. Em vez de mandar vá para aquele lugar, coisa feia, monja. O que vocês pensaram? Vocês não pensaram, né? Que coisa! Vá para o desconhecido. Nós somos desconhecidos de nós mesmos
Tem uma frase no budismo: qual era a sua face antes dos seus pais nascerem? A cor da sobrancelha do Rogério, o rostinho do Rogério. Da onde vem toda essa ancestralidade? Você, Rogério. Cada um de vocês, a energia, o olhar de vocês. Já pensou uma roda de conversa, cada um dando uns palpites para as coisas? Eu fico pensando, Monja, a gente tem uma ilusão de separatismo, Gostou, né? Rogério? Hã? Eu que estava pensando. E você pegou o Rogério. Gostei do quadro que tem lá atrás. Fala, Rogério. Só um pouquinho. Eu cheguei e já fui comentado. Nossa Você Senhora. viu, Roger? Desculpa do atraso, hein? Não, desculpa, Que não. bom te ver, Rogério. Não, eu peguei a Vera comendo uva também. Cadê a Vera? Não vi mais a Vera. A Vera está escondidinha, tem uma estrada no lugar Agora dela. tem uma estrada. Ela vai aparecer. Ah, Vera. Então, vamos lá. Só para fechar o raciocínio. O meu sinal está ruim, eu fechei, porque daí eu consigo acompanhar melhor. Eu entendo. Vejam só, quando eu falei a expressão vai para aquele lugar, né, que eu falei, eu sou muito expansiva, sabe, gente? Então, a gente parece que continua a frase no nosso cérebro, né? Se eu falar uma outra palavra, mesmo racismo, cada um foi um reporte, né? Trouxe uma experiência, uma sensação. Se eu falar, qualquer coisa que eu fale vai acionar, como a gente diz, conexões neurais em nós. São boas, são ruins, certas, erradas, não interessa, mas vai, né? Nesse momento da respiração consciente das práticas meditativas, a gente começa a observar para onde a gente está indo. A gente quer continuar nesse caminho ou a gente quer rever esses caminhos neurais? Eu acho que é isso. Nós estamos sendo chamados a rever novos caminhos neurais, novas formas de inter-relações, de conexões, de raciocínios. E a gente precisa fazer isso junto. Né? Primeiro reconhecendo que, como uma vez a Monja Coen me cativou assim, né? Ande com as palmas, as mãos abertas, não com as mãos fechadas. Com as mãos fechadas são seus pressupostos, suas ideias, seus partidos, né? Seus pressupostos. E você é mais fácil de atacar. Com as mãos abertas também, você dá uns tapas, mas não é isso não. Mas com as mãos abertas, todo o universo cabe, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para a abertura. Fala, Fernanda. Não, o que eu estava pensando, né? Esses pressupostos, eles também têm muito das ilusões que a gente cria, né, Mude? Eu lembro muito que a gente conversou bastante desse encontro que eu tive com a Monja, com a Dulce. Duas coisas que me marcaram muito. Primeiro, essa questão da desilusão, que a gente tem um pressuposto que a desilusão é ruim, e a desilusão é boa, porque ela te tira dessas ilusões, desses pressupostos. E a segunda coisa que me marcou muito nesse encontro, eu lembro que elas falaram assim, a prática da meditação é muito importante diariamente. Aí uma pessoa, lá, né, tinha muita gente ali assistindo, e uma pessoa falou, e se eu não tiver tempo? Aí você pratica o dobro. Porque é isso, né? Essa ilusão de eu não tenho tempo para algo que é tão importante, que é esse mergulho na gente, que é o fundamental na nossa vida. Então, isso foi muito marcante para mim. A gente tem que pensar assim, eu tomo banho, escovo os dentes, me alimento e sento em respiração consciente pelo menos 5 minutos. Traga isso como... Desmistifique isso. Meditação é saúde pública. Parar para perceber a nossa respiração é o mínimo que você pode fazer por você mesmo, por você mesmo. É o mínimo, né? Muita gente deixa medicamentos, Rivotril da vida, porque começou a fazer essa paradinha. Vou observar como está meu corpo, só 5 minutinhos. Tentem fazer isso, né? Agora, a gente está com pouco tempo, assim, mas o que eu gostaria de dizer para vocês, observem as ideias fixas, os preconceitos, preceitos e preconceitos que a gente passa a ter na nossa vida, que são pontos como rodamuinhos, né? Que vão nos deixando muito fixos e rodando sobre nós mesmos. Tentem olhar para as pessoas, olhar para as circunstâncias na sua vida e para as pessoas ao seu redor,
para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, aquilo que te intriga, que te incomoda, olhe para isso e veja, e pergunte para você mesmo. O que está por trás, que causas e condições estão aí que eu não compreendo, mas que há necessidades escondidas. Necessidade de sobrevivência, de bem-estar. Quem é esse ser humano diante de mim? Como será a tapeçaria da sua vida? O que aconteceu com essa pessoa? Tem uma expressão, um preceito budista que é julgar não julgar por nenhuma condição, nunca julgar nada, né? Mas exercer o olhar de compreensão, esse é o nosso compromisso. Como é que eu compreendo? Não concordo com essa ação, mas como é que eu compreendo? A partir do momento que eu começo a compreender o que está em jogo, o que deixou de ser atendido, que necessidades não foram atendidas, isso é uma cultura, por que essa cultura age assim? Começar a mergulhar, olhar em profundidade é esse. Quanto sofrimento aconteceu aqui? Como eu posso entender? Aí, o que eu posso fazer a respeito? De que forma, aí é o pensamento de sabedoria, de que forma eu posso atuar para modificar, para dar bem-estar? Às vezes, um simples copo d'água no meio de uma briga. Exatamente. Às vezes, uma retirada de cena, vou ao banheiro só um minutinho. Às vezes, não, sabe, existem meios expedientes, saiam do confronto. O confronto não leva a lugar nenhum, porque está todo mundo num nível delicado de disputa de necessidades. Você acabou de falar o pressuposto principal da comunicação não violenta, Monja. E aí, talvez esse ponto do confronto é que as pessoas estejam tão preocupadas em estarem certas, enquanto o ideal é dar certo e não estar certo, né? Por que as pessoas querem estar certas? Porque elas estão inseguras. É o que elas têm em mãos. Sabe, gente? Então, eu acho o seguinte, ilusão e delusão. A gente sabe quando o mágico está fazendo uma magia, ele está usando uma técnica. Outra coisa é quando você começa a acreditar que essas magias, essas técnicas são verdadeiras. O que você trouxe para a sua vida que você acredita que é verdadeiro? Pense nisso. Que se tornou fixo. A Anice fez um comentário, eu vou ler. Vamos lá, perguntas, vamos lá. A Anice fez um comentário. Uma coisa que tem me apoiado é criar micropassos. Todos os dias ela para 2 minutos, respira, ou enquanto escova o dente pela manhã, me reconheço com palavras bonitas e paro mais 2 minutos. Isso, cada um usa um meio expediente, né? Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que pinta, tem gente que vai para a terra. Eu mudei toda a minha casa nessa pandemia, né? Mudei os móveis, arrumei armário, fiz uma fonte, um jardim aqui na frente. Nossa, consumi bastante no Mercado Livre. Tô brincando, né? Monja, para mim é a arte. Esse quadro que está aqui é meu, Monja. Eu faço artes plásticas. Eu faço artes plásticas e mandalas. Para mim, a minha meditação ativa é aquele momento que eu fico ali com a arte, eu comigo, silêncio, me conectando. Agora, eu vou te cortar, Fernanda, mas a gente tem um compromisso social, né? Então, você propôs essa live. Eu fiz bastante lives e também feito algumas atividades, porque nós estamos juntos nessa, né? Sim. Tem gente que se isolou. Vamos ver um pouquinho, Anice, se tem alguma pergunta. Eu não tenho aqui, por isso que eu não fiz, mas eu estou pedindo para o pessoal fazer as perguntas. Pessoal, façam as perguntas. Eu escrevi aqui no chat, mas sintam-se à vontade, para a gente é muito importante ter essa interação, que vocês tragam esses questionamentos. É um momento tão rico de ter alguém aqui com a gente. Né? A Maria, que tem uma estante bacana atrás dela, a Maria. Que tá com a Maria tem mesmo. Você mesmo, Maria. Fale, Maria. Quer falar alguma coisa? Não. A Patrícia escreveu aqui, Monja, aprendi a perguntar para quê e não por quê diante das situações da vida. Como é que é? Ela fez assim, que ela aprendeu que é melhor perguntar o para quê ao invés de usar o porquê diante das situações da vida. Você sabe que o porquê, se você pensar que o porquê, a resposta não é uma única resposta, você pode usar o porquê, né? Que nem criança não faz assim? O pai fala, não pode, por quê?
Ah, não pode por causa disso. Por quê? Ah, não pode por causa disso. Por quê? Então, aliás, quem usava o porquê era o Sócrates, né? Com a maiêutica, que o porquê vai tirando todas as possíveis respostas, né? Então, ele ainda é importante. O para quê dá muita você ter função nas suas ações. Eu faço isso, para aquilo, para aquilo. A gente às vezes faz as coisas nem saber para que faz, né? Mas são perguntas que ajudam a gente a descortinar um pouco, né? As circunstâncias que a gente vive, sim, são importantes. O para que ele incentiva o propósito, né, Monja? Porque eu acho que ele elicia as crenças de alguma forma, né? Talvez esses pressupostos a gente consiga eliciar um pouco com o porquê. O que você acha, Monja? Eu acho que isso são técnicas de planejamento estratégico e a nossa vida não é planejamento estratégico. Nossa vida não é. A nossa vida é desorganização. A nossa vida é desconstrução, gente. Sabe? Aí as pessoas vão fazer meditação. Não deu certo? Se mata. Porque botou. Eu acho que a gente tem que reconhecer que nós somos em movimento, em transformação. A gente adota uns livros de autoajuda que não é, gente, não saia da casinha. Não dá para você pôr um quadradinho que é igual para todo mundo, né? Não saia da casinha. A meditação, a respiração. O que vocês fizeram no começo é voltar para a casinha. Mas, Monja, tá uma baguncinha, que delícia! Picasso adorava a bagunça, a desorganização mental. Mas eu não estou fazendo apologia da desorganização. Eu estou fazendo apologia a vocês da flexibilidade, do movimento, vida em movimento. E o feeling de vocês. Todos nós temos uma intuição. Essa intuição, quanto mais a gente conhece, que é uma intuição de integração, de agregação, de transformação, ela é criativa, ela é transformadora. A vida é transformação. Então, vejam esse aspecto um pouco na vida de vocês, porque a gente adota muito. A coisa do mindfulness nas empresas. O pessoal acha que o funcionário meu, que tenha foco, produz mais. Não vamos nos iludir. Então, a gente tem que ver o que é a meditação, o que é a prática do autoconhecimento. É para eu produzir melhor, ter bons resultados? Esqueça isso. É para eu conectar minha coluna, colocar minha coluna no lugar. Nossa, perfeito. Você até me arrepiou agora, sabia? Não. Até me arrepiou, porque é isso. Eu também sinto isso que você está falando. Nossa, me arrepiou profundamente. Não, eu tô temos pouco tempo falando, radicalizando, mas eu quero dizer o seguinte. A gente cria ideias, eu acho, e a gente se distancia de nós mesmos, do nosso próprio cheiro, da nossa própria natureza, como cada um é aqui. A gente nos tornamos estranhos de nós mesmos e a gente acha que o outro tem a solução para eu ser melhor. Não, o outro sim, eu faço junto com o outro. Mas eu preciso primeiro sentir a minha coluna. Eu preciso primeiro perceber que existe uma medula subindo e descendo. Eu preciso perceber que meu coração bate. Eu sou o resultado dos meus pais, dos meus avós, da minha educação. Eu sou isso. Opa! Né? Então é um pouco por aí, sabe? Eu vou ler o que o pessoal está pondo aqui, tá? A Débora colocou que começou a meditar com a pandemia, incentivada pela filha, e que está amando meditar todos os dias. Tem uma pergunta da Vera. Eu me pergunto muitas vezes, o que de pior pode acontecer? O Rogério colocou, a pandemia contribuiu de forma mais acelerada. Eu não entendi. O que de pior pode acontecer? Ela falou que ela se pergunta, a Vera Matos está pondo assim, que muitas vezes ela se pergunta para se acalmar, né? Então, se o que pior pode acontecer? Isso é uma forma... Gente, não pode. Nada é pior. Eu acho assim, tudo é aprendizado na vida. Pense, não existe pior nem melhor. Volto a falar, você catalogou a vida. Por que pior? Tudo bem. Quantas mil pessoas morreram no Brasil, no mundo? Esse é um quadro de tristeza, sim. É um grande checkmate à nossa cultura civilizatória. Como é que eu olho esse quadro que não me imobilize?
Como é que eu olho para esse quadro que não me anule, que não me imobilize, que não me deprima? Eu olho como um desafio. O que isso está fazendo eu refletir? Entendem? E outra coisa, vão atrás de reflexões de sabedoria, né? Você tem um problema no seu bairro, muita violência, muito assassinato, pergunte por quê? O que está acontecendo que eu não estou enxergando? Quem está fazendo o quê para ajudar? Vou olhar quem está fazendo para ajudar. Então, não existe. Se você vê pior, é porque você está fechado num quadro opaco. Você tem que olhar, é pior? Por que é pior? O que eu posso fazer? Entendeu, gente? Tudo deve startar a gente para ação de sabedoria. Sim. Então, não tem chance. Não vem com essa história, estou deprimido. Por quê? Porque suas ferramentas internas escolheram um caminho familiar. Né? Às vezes precisa de uma ajuda terapêutica, sim. Sim. Aí eu realmente responsabilizo os processos de educação, responsabilizo uma série de coisas, né, que não desenvolveram no ser humano essa autonomia de lidar com as suas dificuldades. A educação não lidou necessariamente como eu lido com as minhas emoções, de fracasso, de insegurança, né? Isso você vai descobrir nos relacionamentos. Eu vou te dar uma notícia boa. Você sabe que agora as escolas estão inserindo a comunicação não violenta. Eu já tenho dado aulas para infantil, para o fundamental, de CNV. Isso me deixa bem esperançosa, sabe? Muito bom. Não, hoje as coisas estão abrindo, né? Alguém tem mais uma pergunta? Tem sim. A Margarete está pondo aqui. Pensamentos, palavras e ações. Como controlar isso? Não controlando. Percebendo. Olha, no budismo tem uma coisa chamada o caminho de 8 aspectos, né? Mas assim, você tem que partir de alguns pressupostos básicos na sua vida. Primeiro, tudo é movimento. Tudo está em transformação. As coisas são feitas por infinitas causas e condições. A vida não é fixa. Tendo isso na sua mente, não existe um eu separado. Aquele personagem que hoje é presidente, aquele personagem que hoje é prefeito, aquele personagem que hoje é padre, aquele personagem que é o médico do SUS, você está projetando e aquele personagem vem de histórias, tá bom? Histórias de culturas. Quando eu vejo uma situação, eu vou pensar tendo essa referência. Vocês vão ver como o pensamento de vocês vai modificar, como a forma de falar vai modificar, como a forma de sentir vai modificar. Então, esse start inicial é que vocês têm que perceber como está chegando em vocês e o que vocês estão agregando nesse start inicial. Essa percepção não significa que vocês vão agir melhor ou pior. Vocês vão se conhecer. Se vocês vão reproduzir com palavras de violência, se vocês vão ser adequados ou não, o que você faz com isso que você está sentindo, que você está percebendo. Essa é a questão. Não controlar a palavra controle é muito complicada, mas fazer gestão, né? Gestão é a palavra moderna. Como é que eu faço gestão ou indigestão daquilo? Me dá dor de barriga ver tal pessoa, me dá mal-estar, enjoo ir para o trabalho. O que o seu corpinho lindo, maravilhoso está te dizendo? Que é momento de mudar de emprego? Não posso, eu dependo desse emprego. Tá, vá criando causas de condições. Crie meios hábeis na sua vida. Eu trabalho 36 anos no órgão do governo do Estado, gosto, por sorte, gosto muito. Mas me tornei monja no paralelo, que não é paralelo, hoje eu sou uma monja funcionária pública, uma mistura deliciosa, né? Toco, faço música. Minha vida virou um grande agregado de possibilidades e oportunidades. A nossa vida não é um caminho único. Nossa vida é o cosmos manifesto. Como é que a gente administra isso? Vocês pararam para pensar? Que nós somos o cosmos manifesto? Além de uma cultura ocidental, que a gente se identifica com oriental, aquele jogo, mas nós somos a vida do cosmos. Administrar isso não é fácil.
Ai, queria ouvir só música, monja. Queria ouvir só música. A gente tem que conhecer. O Ednilson falou aqui, por favor, que mensagem você deixaria para quem está desempregado na pandemia? Aproveitar, fala que primeiro você não está desempregado, você está de férias. Olha, o que está acontecendo no período da pandemia? Muitas pessoas se reinventaram. Muitas pessoas se reinventaram. Elas se revisitaram, o que eu posso fazer? Muitas pessoas fizeram isso. É um momento que as políticas públicas têm que vir urgentemente para ajudar. O Estado tem que vir para ajudar. Mas muitos começaram a tentar fazer uma carreira solo, né? Muitos tentaram vender salgado. Muitas pessoas que tinham, sabe, várias condições, buscaram se reinventar pela necessidade básica da sobrevivência, que é ter o dinheiro em casa, que é poder comer, que é poder... Eu acho que tem que se reinventar, buscar se associar, buscar apoio de terceiros, né? Usar a sua capacidade de sair dessa, né? Eu acho que o mercado informal surgiu de uma maneira muito forte. Buscar ajuda. Se as necessidades básicas estão muito comprometidas, buscar ajuda. Eu preciso de ajuda. Buscar aquelas pessoas que vão te ajudar e não aquelas pessoas que vão te colocar para baixo. Também tem isso, sabe? A gente precisa ir atrás de pessoas que nos estimulem quando a gente está frágil. Mas não duvide de você. Deve ser uma oportunidade agora de você se reinventar, né? Carteira assinada, acho que não vai ser mais uma realidade daqui para frente. Sim. Vou pôr a última pergunta. Eu acho que passa tão rápido o tempo quando a gente está assim, nesse clima gostoso, né? Eu vou pôr a última pergunta, e eu acho que ela é bem pertinente, que é da Margarete. Ela fala assim, como conseguir melhorar a respiração e o estado mental? E, inclusive, mais para frente, algumas pessoas pediram para você explicar de novo como que a gente consegue fazer essa postura, essa respiração. Então, acho que pode ser um bom final. Eu acho, o Zen, ele tem a função de trazer a sua mente para o presente, tá? Eu posso aqui, até Shakyamuni Buda, gente, até Buda, meditação não é técnicas de passo a passo, né? Até isso a gente pega uma régua, né? Por exemplo, trazer a mente sua para onde estão seus pés. Para onde você está? Meios expedientes, vou dizer rapidinho. Lavar a louça. Você está lavando a louça. A água vem da onde? Vem do rio. De onde vem? Que sistema de abastecimento? Nossa, você está lavando a louça? Você está botando o seu pensamento naquilo que você está fazendo. Esse sabão, para onde que vai essa água, esse prato? Nossa, o que eu me alimentei? E quando você for se alimentar, esse arroz veio da onde? Veio da terra. Teve todo um processo. Ocupe a sua mente com as coisas que você está fazendo naquele exato momento. Isso parece que não, mas você deixou de alimentar a preocupações, marcas do passado, que ficam lá correndo, e expectativa do futuro, o que eu vou fazer, minha conta. Tentem ocupar a mente de vocês no que vocês estão fazendo naquele exato momento. Esse é um recurso, tá? De aqui e agora, estar aqui e agora. E ele é assim, passando roupa, lavando louça, fazendo uma limpeza em casa, limpando aquele cantinho, na refeição, apreciando a refeição. Isso são recursos importantíssimos que nos ajudam. O Zazen é essa também. Você ocupa a sua mente trazendo os pensamentos para a respiração, né? Então, o fato de ficar com a coluna ereta já é primeiro start, né? Ah, mas eu tenho escoliose, lordose, não posso, tal, né? Mas também você inventa essas histórias também. Outra coisa, tenho dor no pescoço, tenho dor... Você percebe que sua coluna está abandonada. Por causa do celular, a gente é uma vírgula ambulante. Inclusive, os livros de ciência hoje não dizem que é cabeça, tronco e membros que constituem o ser humano. É cabeça, tronco, membros, celular e fone de ouvido. Precisa atualizar os livros agora de
como o ser humano é composto, né? E por conta do celular, a gente abaixa a cabeça. A cervical nossa está estrupiada. Então, não é o zazen que me faz mal, a meditação que me faz mal, mas eu identifico em mim que a minha coluna não está boa, né? Porque está doendo. Ah, está doendo, então não vou fazer. Então, primeira coisa, a percepção da coluna ereta. Quando você se coloca com a coluna ereta, reta, tudo bem, eu tenho problema de coluna, não força. Mas se coloca como se tivesse um fio puxando o alto da sua cabeça. E você bem firme no chão com seus pés, né? Bem sentado, sentada. Gente, só isso faz uma diferença. Como você joga uma pedra no lago e tem aquelas ondas. Só essa percepção. Você está numa situação que você sente que as suas emoções vão fazer você ter uma reação. Alonga a coluna. Perceba a sua coluna. Você já vai ter uma atitude mais apropriada. É um time que você dá para você mesmo, né? Então, o tempo, eu não sei quanto a gente tem, Fernanda, mas você que manda. A gente podemos fazer mais um pouco, eu gostaria. Mas a gente tem no Zen do Brasil, no Facebook do Zen do Brasil, eu posso até escrever aqui no chat, né? Sim. A gente orienta a Zazen para iniciantes domingo às 11 horas da manhã. Quem quer conhecer é um leigo que dá, é o Genzo Sensei, que é professor do Dharma, Genzo. Ele caiu do telhado esses dias, né? Tá com uma cinta. Ele caiu do telhado porque ele resolveu atender o celular em cima do telhado, mas tudo bem, né? Não era para falar, mas já falei. E aí, ele tá com uma cinta na coisa e não tá fazendo as orientações detalhadinhas de como deve fazer reverência e tudo, mas... Então, domingo às 11 horas da manhã, Genzo Sensei, e eu oriento o Zazen também no domingo às 20 horas, no Facebook do Zen do Brasil. No Facebook do Zen do Brasil, vocês podem, outros dias, acessar e conhecer. Mas, basicamente, coluna ereta. A prática do Zazen, a gente fica voltado para a parede nos templos, mas a gente está sem essa condição, está todo mundo em casa, porque é você com você mesmo. Mas, enfim, se você se sentar reto na cadeira, quer fazer agora uma prática mais uma vez, Fernanda, é isso? Ah, eu faria assim, acho que o pessoal topa, acho que o pessoal topa pergunta? Sim. Bom, tem muitos comentários aqui, mas perguntas não, então... A Anice gosta de rodas de conversa. Eu também gosto. Bom. Não, enfim. Então, vamos tentar fazer mais um pouquinho da respiração consciente? Eu até não gosto de falar respiração consciente, porque ficou muito... Não é isso. Zazen é abandonar corpo-mente. Zazen é estar simplesmente presente na sua verdadeira natureza. Quando você inspira e expira tudo. Tem gente que vai fazer meditação lá no templo e fala assim para nós: eu tentei me concentrar, não consegui. Tinha umas maritacas na árvore aqui que me irritaram muito, né? Gente, não é concentração. Se a maritaca te irritou, respirasse as maritacas, sem apego, sem aversão. Elas existem, estão lá, a natureza está presente. Nós fazemos meditação, gente, ao lado do estádio do Pacaembu, tendo jogo quando tinha Corinthians, Palmeiras. Como é que você faz um retiro ao lado de um estádio do Pacaembu? Né? Respirando os xingamentos. Eu fiz um retiro maravilhoso, que o Corinthians foi... Eu não sou corintiana, mas acho que eu fiquei naquela vez, porque era 30 mil pessoas xingando, 30 mil pessoas falando gol! E eu lá fazendo um retiro de Zazen, inspirando e expirando, aquela alegria de 30 mil pessoas. A vida se manifesta. Inspire e expira sem apegos nem aversões. A vida acontece, a vida está acontecendo, quer você queira, quer você não queira, né? Quer você aprove, quer você não aprove. Então, o Zazen é isso, é estar presente. Inspira e expira. Coluna ereta. Querem fazer um pouquinho? Coluna ereta. Primeiro, saiam da zona de conforto do fofinho, sentem numa cadeira reta, ou numa almofada, depois vocês podem ver isso. Agora não criaram condições para isso, não tem problema. Mas a coluna precisa estar ereta.
Porque se vocês ficam com a coluna curva, vai dando cansaço e vocês cambaleiam, perdem o equilíbrio, né? Existe um equilíbrio natural do seu corpo. Tente encontrar esse equilíbrio, aí você não estressa a coluna, né? Aí, vocês, como eu falei, podem fazer o mudra cósmico, que é a mão direita assim, né? E a mão esquerda sobre a mão direita, que é o mudra cósmico. A mão direita embaixo, a mão esquerda sobre a mão direita. Fecha os polegares e apoia esse mudra no seu colo. Significa que nós somos o cosmos manifesto, é o mudra cósmico. Quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não precisa fazer. E aí, perceba sua cervical alongada, sua cabeça não tomba. A gente não tem essa coisa de conchinha, é reto. Os olhos pousam. Então, você já está tendo consciência. Vocês perceberam que o pensamento de vocês ficaram nessa leitura? Essa leitura de ressonância magnética, né? A gente fez uma leitura do nosso corpo. Só esses segundos que vocês estão se dedicando a isso, vocês pararam de pensar no passado e no futuro. Eu não sei se vocês falam, nossa, o feijão está queimando no fogão. Vocês têm que criar causas e condições para que pelo menos 5 minutos vocês possam se dedicar a isso. Não vão deixar coisa no fogão fazendo. Né? Também a gente tem que se ajudar, né? Ah, mas tem meu filho, minha filha. Tudo bem, faça com as crianças. Estamos em pandemia. Se elas vierem para o seu colo, abrace as crianças. Como acontece na pandemia. Mãe quer fazer yoga, quer fazer meditação, mas as crianças estão a 1000 por hora. Faça com as crianças a 1000 por hora. Né? Ou então, se não der para fazer, quando elas estiverem dormindo, você tem que fazer. Né? Não brigue com isso. Então, inspira. Observe o ar entrando. Isso que eu gostaria que vocês observassem. Observe a expansão do nosso corpo quando o ar entra. Vocês percebam que os ossos, né? As costelas e mesmo o abdômen, os nossos órgãos expandem. Porque o diafragma está fazendo esse movimento. Agora eu estou detalhando. Inspira. Expande. Tá longa ou curta, né? Aí depois expira. Vai contraindo as costelas e o abdômen. Tem uma técnica que é da yoga, que a gente não utiliza, mas a gente menciona. Quando você for inspirar, você vai contando. Por exemplo, de 1 a 5, vai inspirando, contando. 1, inspirando. 2, enchendo. 3, 4, 5, expandiu, encheu todos os seus pulmões. E na expiração, conta 10. A expiração é mais longa. 2, vai expirando. 3, esvaziando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vocês podem contar inspirando e podem contar expirando. Esse é um recurso, né? Que nós falamos, às vezes, no começo, mas o Zazen não é meditação passo a passo, mas vocês podem usar isso. Então, vamos inspirar. Observe a diferença de temperatura do ar que entra pelas narinas. Quando sai o ar na expiração, o ar fica mais aquecido. Observe essa sua respiração. Inspira. Perceba a temperatura da sala, do ambiente. Perceba todos os sons, silêncios na inspiração. Respire o seu ambiente e expire o seu ambiente. Inspire todos os sons, os pensamentos que estão vindo, observe. Não desenvolva e volte para a postura.
A tal ponto, tenho em mente não alcançar nenhum resultado, apenas presentes nessa respiração. Vocês vão dizer, que tédio, minha vida é tão agitada, tenho tantos pensamentos, que bacana. Inspiro e expiro, simplesmente respiramos e inspiramos com tudo que existe. Aí juntamos as mãos palma com palma e encerramos esse pequeno momento de respiração. E eu queria deixar para vocês 3 imagens. Pode ser, Fernanda? Claro, claro. A primeira imagem. Essa é a Jasmine que está latindo, não sei se vocês estão ouvindo. Ela participa de todas as lives que eu tô. Olha, gente, primeiro, a nossa vida é como um lago. A gente anda batendo o pé, se antecipando, se agitando, aquela terra sobe. E a gente acostumou a ficar assim. Aí, de repente, você começa a observar o seu lago, até o lago, a cor dele. Aí você começa a observar esses fragmentos que subiram. Aí você começa a inspirar e expirar, olhar para eles, eles vão lentamente assentando, porque você parou de se debater. A inspiração e a expiração é parar esse debater. Debate, né? Esse autodebate. Aí vai abaixando a terra, né? Quem já teve essa sensação de repente, enxergar seus próprios pés brilhando no fundo? Né? Então, tenho essa ideia, que é essa respiração, que a gente se debate tanto, a areia, a terra, não deixou de existir. Ela faz parte da nossa vida, ela só assentou um pouquinho, ela não foi nos nossos olhos a ponto de não permitir que a gente deixasse de enxergar. A gente até usa uma viseira, né? A gente usa os recursos, mas a água ainda está turva, é preciso dar esse assentamento e reconhecer isso, aí você enxerga o brilho dos seus pés, aí você pode continuar a caminhar. Tenho essa ideia do lago, a outra ideia é do surfista. A nossa vida é esse mar todo em movimento, agitação, nuvem, só que a gente sabe disso que está acontecendo, tem consciência, sabe da prancha, eu tenho meu jeito de navegar no meu mundo, na minha vida, no meu cotidiano, na minha rotina. Mas, se eu não tiver um elemento que o surfista tem, se eu não tiver, eu não tenho sucesso. É flexibilidade. Tenhamos flexibilidade com as pessoas, com a gente mesmo. Sejam flexíveis. Tenham ginga, tenham movimento, tenham harmonia. Né? Desenvolvam isso, não sei como. Eu tenho uma situação rígida, o desemprego, que o rapaz, que não sei, que não foi uma menina que inventou no começo, é uma coisa forte na nossa frente. Como é que eu olho sobre outra perspectiva? Como é que eu me movimento? Como é que eu me flexibilizo? Isso é uma coisa. E a outra visão do barco, né? Do veleiro. Se você ficar puxando muito as suas cordas, você arrebenta o mastro. Poxa, mas o mastro são os meus valores, são os meus ideais. Pera, mas você tornou eles fixos demais. Né? Seus valores não são dos outros. Observe o vento para onde ele está indo. Solte a corda agora um pouco. Segure um pouquinho. Se segure um pouco. Segura a língua um pouco. Segura a ansiedade um pouco. Opa, ela vai quebrar o mastro, a vela, né? Então, tudo na vida é isso, é percepção, como eu estou, como eu me movimento, me mobilizo. E a prática do Zazen, essas práticas de assentamento é que permitem a gente, né, se ver, se identificar. A vida é esta oportunidade. Eu fico com pena. Teve uma menina de 26 anos que suicidou-se. E ela programou direitinho. O suicida é isso. Ele se programa. Você orienta, não faça, tenta ajudar, mas tem pessoas que você não consegue. O que aconteceu com essa menina de 26 anos? Que se programou, foi para um hotel, se afastou da família e praticou. Foi calculado. Essa lógica
que a gente tem, porque não temos a lógica do salvar vidas, a lógica, né? Que aconteceu, que curto-circuito foi esse? Então, são coisas que eu acho que a gente está perdendo muito tempo das nossas qualidades que todos vocês têm, todos nós temos, com ideias que vão nos boicotando, nos inviabilizando. E nós não podemos, não temos tempo para isso. Então, meu conselho é: apreciem a vida de vocês em contentamento. Tudo é uma oportunidade de aprendizado, né? É isso um pouco para compartilhar, né, Fernanda? Olha, hoje eu queria ficar te ouvindo o dia inteiro. Esse momento assim que a gente busca tantas conexões, mas a gente não para se conectar com a gente mesmo, que é o ponto mais importante. Eu acho que você nos proporcionou isso. Eu tô sentindo uma paz interior e eu tô sentindo uma gratidão enorme, assim. Eu não consigo te descrever o nível de sentimento de gratidão que eu tô nesse momento por você. Foi delicioso estar aqui com você, foi delicioso te ouvir. Que a gente possa ter mais momentos assim como esse que você nos proporcionou. Eu te agradeço de coração. Eu acho que em nome de todo mundo que está aqui, as pessoas estão todas aqui comentando muitas eu coisas. Pus meu e-mail aqui, ó. Pus meu e-mail, se você me permitir, se alguém quiser conversar. Agora, tendo um momento, terminando a menos planejamento estratégico, mas a palavra estratégico é uma palavra militar, né? Olha, gente, só para fechar ainda, desculpa. Eu trabalhei com isso, sabe? Mas a parte que eu mais gostava do processo é o diagnóstico de percepção. Como as pessoas veem a realidade. E aí você trabalha. Aí depois você começa a aprender, né, nos planos estratégicos. Então, o que eu quero falar, Fernanda, acabando essa questão da pandemia, que acho que só vai ser o ano que vem, segundo semestre, que a gente possa criar oportunidades de encontros presenciais entre nós, né? E que nós possamos criar oportunidades de tomar um chá, de tomar um vinho, né? De nos encontrar e falarmos sobre a nossa vida, nossas coisas, o que podemos fazer juntos. E já que não estamos ainda nisso, que cada um de vocês, todos que eu brinquei aqui, muitos que eu gostaria de estar... Eu brinquei porque vocês estão aparecendo aí, né? Quem apareceu, eu peguei, né? Que eu pude, assim... A Mabel, agora eu estou vendo a Mabel também. Mas, enfim. Agora está todo mundo aparecendo no final. Mas, enfim, cada um de vocês estabeleçam pontes. Criem os desafios gostosos aí para fazer. Está aí na mão de vocês, está na nossa mão, tá bom? Então, um convite para rodas de diálogo, quando essa pandemia passar, vou te convidar, Monja, quem sabe a gente consiga fazer um presencial bem gostoso com um monte de gente querida. Obrigada, Monja, de coração. Eu agradeço todos os que participaram, agradeço esse momento tão gostoso. E, Monja, muita gratidão mesmo. Se você quiser fazer mais um último comentário com todo mundo, fica à vontade. Aqui o espaço é todo seu. Cuidem-se bem, só isso. E se apreciem como seres humanos em movimento. Só isso. Se apreciem. Tá bom? Ai, que lindo isso. Até mais, Monja. Beijo. Gente.